pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Bom, como eu falei no primeiro vídeo que eu fiz esse ano, uma das minhas metas esse ano é tentar utilizar produtos, ferramentas, materiais que eu não utilizei ainda, que eu já comprei, não utilizei, ou que eu comprei e utilizei apenas uma vez, utilizei pouco, enfim. É o exemplo desse spray, é um Distress Resist Spray. É um material que eu comprei ano passado e acabei não utilizando ainda, então eu vou fazer a estreia dele nesse vídeo. É a primeira vez que eu vou utilizar. Eu vou utilizar com stencils, que eu acho que é a forma mais legal, mais interessante. Eu acho que é a forma que esse produto, pelo que eu pesquisei um pouquinho antes de comprar, ele funciona melhor. Então, o que é esse spray, na verdade? Ele é uma espécie de cola. Vocês vão ver que ele tem um aspecto até meio esbranquiçado. Ele é uma espécie de cola que quando a gente aplica através de um stencil ou diretamente no papel, a área onde ele é aplicado, quando ele seca, ele cria uma espécie de resistência, como se fosse um emboz. Então, ele vai criar uma película protetora nessa área que vai resistir à tinta, à carimbeira, outros tipos de spray, enfim. Então, como vocês estão vendo aí, eu estou utilizando ele com 3 stencils diferentes para poder ter 3 painéis. Então, eu vou produzir 3 painéis com essa técnica. Cada painel eu vou colorir de uma forma diferente e vou mostrar para vocês como eu vou utilizar um desses painéis para poder produzir um cartão. Bom, esse tipo de material é um material, como eu falei, que é uma espécie de cola, então é interessante, assim que vocês terminarem de utilizar ele, lavarem rapidamente o stencil, não deixar esse material secar no stencil, porque ele seca rápido e ele pode estragar um pouquinho o stencil. Bom, com o primeiro painel que eu fiz utilizando o Distress Resist Spray, foi aquele stencil meio, enfim, floral. Não sei descrever direito qual é a imagem desse stencil, é isso que vocês estão vendo aí. Eu resolvi utilizar 2 tintas em spray. Eu queria criar um aspecto meio vintage para esse painel. Inclusive, é esse painel que eu vou utilizar para fazer o cartão, que vocês vão ver um pouco mais da metade para o final do vídeo. Bom, então eu utilizei o spray, eu misturei um tom de verde meio menta, que é uma das minhas cores favoritas da linha da Distress, com um tom de marrom um pouco mais claro, para poder criar esse efeito um pouco sujo, um pouco vintage. Eu gosto muito da ideia. Eu gosto muito da pegada vintage e eu acho que o marrom traz muito essa ideia, realmente, de uma coisa mais suja, mais desgastada pelo tempo. E eu acho que combina muito bem também com o efeito desse spray. Porque eu não sei se vocês repararam, como o spray ele não é uma coisa muito homogênea, ele é aplicado de maneira desigual, então ele cria realmente esse aspecto de coisa que foi descascada, ele cria esse aspecto de stress mesmo, que é o que significa a palavra, realmente uma coisa que foi desgastada. E eu gosto bastante desse resultado. Bom, para esse segundo painel, eu tô fazendo uma aplicação super rápida, super boba mesmo, super fácil de aquarela. Então, eu escolhi 3 tons de aquarela, um tom de rosa, um rosa meio puxado pro vermelho, um laranja e um amarelo para fazer um degradê. E esse segundo painel já foi um painel que eu apliquei o spray com muito menos intensidade. Então, vocês vão ver que vai dar para ver um certo desgaste criado pelo Distress Resist Spray, mas não chega a dar para ver tão bem o padrão do stencil, como no primeiro caso e como no último caso que eu vou mostrar para vocês. Quanto mais a gente aplicar o spray, mais áreas do papel não cobertos pelo stencil ele vai cobrir e mais ele vai revelar o padrão do stencil quando a gente aplicar algum tipo de cor. Então, tanto com os sprays que eu utilizei no primeiro painel, quanto com aquarela, quanto com carimbeira, a gente vai ter esse efeito resiste. O que é o efeito resiste? É o efeito de uma espécie de película, de uma capa que o produto, depois que seca, cria no painel e ele resiste a aceitar qualquer tipo de tinta, carimbeira, spray que a gente coloque. Então, ele protege o papel, a parte de baixo do papel, e vai revelar o padrão do stencil dessa forma. Bom, nesse último painel, eu estou utilizando as carimbeiras de Distress direto no papel. É um método que eu gosto muito para poder colorir painéis. Eu já utilizei ele bastante aqui no canal. Então, quem acompanha o canal já conhece esse meu método de colorir painéis, backgrounds, enfim, com as carimbeiras de Distress direto no papel, utilizando aquelas esponjinhas da própria marca, né, do Tim Holtz. Mas dá para utilizar também esponjinhas de maquiagem. Eu até já fiz um vídeo mostrando algumas outras opções que a gente pode utilizar de esponjinhas e de escovas de maquiagem para poder aplicar essas tintas, essas carimbeiras de Distress. Então, olha só, esse foi o stencil que eu mais apliquei
o Distress Resist Spray. Então, eu apliquei uma quantidade grande, de maneira que vocês conseguem perceber que dá pra ver bem o padrão do stencil. Então, é aquela coisa, quanto mais você aplicar, mais vai dar pra ver o padrão do stencil. Quanto menos você aplicar, como é o caso desse painel que eu utilizei com aquarela, menos vai dar pra ver o padrão do stencil. Aí vai depender do resultado que vocês quiserem. Mas reparem que em todos os painéis, o objetivo do produto foi alcançado, que é o objetivo de criar um aspecto desgastado, um aspecto que, na minha opinião, lembra como se fosse um papel de parede descascado. Esse do meio mesmo, que tá vintage, que eu vou utilizar, ele tá bem com essa pegada de papel de parede descascado, e é um acabamento que fica bem desigual, bem diferente, assim, ele não fica aquele acabamento muito homogêneo. Eu acho que essa é a graça do produto, realmente. E eu gostei bastante de utilizar esse produto. Eu passei muitos meses depois que eu comprei sem utilizar. Como eu falei, essa é a primeira vez que eu tô utilizando e eu gostei demais. E eu acho que agora vários backgrounds de cartões, backgrounds de outros tipos de projeto, Mixed Media, Art Journal, eu vou fazer utilizando essa técnica do Distress Resist Spray, que é muito legal mesmo, eu gostei bastante. É rápido, é fácil de utilizar e cria um efeito muito legal. Bom, como vocês viram, eu dei uma sujadinha com a carimbeira, uma carimbeira num tom de marrom mais escuro nas bordas, para poder criar mais esse efeito vintage e tirar um pouco aquelas bordas brancas do papel. E com essas duas faquinhas de coração, eu recortei um papel de scrapbook. Esse papel de scrapbook, ele tinha um texto, ele tem um texto, na verdade. E aí eu recortei um coração maior e um coraçãozinho menor, para representar como se o coração tivesse um coração também. Então, e eu vou colorir de cores diferentes. Então, o coração menorzinho eu colori, como vocês viram, com a carimbeira Distress num tom de vermelho. E esse coração maior eu vou colorir com uma carimbeira num tom de marrom claro, que é é o mesmo tom do spray que eu utilizei no painel, porque a linha Distress, ela tem as cores em várias mídias diferentes. Então, a gente tem as carimbeiras normais, as oxide, os sprays, enfim. Então, eu utilizei a mesma cor. No painel, eu utilizei na versão spray, e nesse coração aí que eu tô pintando agora, eu utilizei na versão da carimbeira Distress mesmo comum. As bordas eu vou pintar com o mesmo tom de marrom mais escuro, que eu utilizei para escurecer também as bordas do painel. E vou montar, esse aí vai ser o meu ponto focal do cartão. É um cartão super simples, mas apesar de ser simples, ele tem umas técnicas bem interessantes, principalmente com o Distress Resist Spray, que eu, nossa, já tô bem apaixonada. Usei pela primeira vez, eu já tô bem apaixonada, vou querer usar sempre agora. Então, eu vou prender o coraçãozinho de dentro pelo fundo com um durex, não vai dar pra ver, então não tem problema nenhum, eu utilizei um durex comum mesmo. E agora eu vou colar o painel na minha base de cartão e vou prender o coração, que é o meu ponto focal, no meio do painel, utilizando fita banana. Eu quero que ele fique um pouco mais destacado, né, em relação ao painel. Então, esse painel aí eu vou colocar, eu vou colar na base de cartão diretamente com cola, para ficar bem retinha. E o coração eu vou destacar um pouco mais com fita banana, para ele ganhar um pouco mais de destaque, já que ele é o ponto focal. Depois de feito isso, vai restar só o sentimento do cartão. Esse é um cartão para o Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados eu faço aniversário de casamento com meu marido, então eu vou aproveitar esse cartãozinho que eu fiz. E já vai ser o cartão também do nosso aniversário de casamento, né, para poder comemorar. Então eu vou colocar uma mensagem de te amo desse kit de carimbos da Lily Pop. É um kit de carimbos da Lily Pop super fofinho, que tem essas duas figuras, o menininho e a menininha, numa posição em que eles vão se beijar. Eu vou mostrar aí pra vocês, é esse aí. Mas eu vou usar só o sentimento dessa vez, apesar das imagens serem lindas, super fofas, elas vão ficar pra um outro cartão. Hoje eu vou usar só o sentimento mesmo, eu gostei bastante. Eu tenho vários sentimentos de te amo aqui, em vários kits de carimbos diferentes, mas eu gostei bastante dessa fonte, então eu escolhi esse aí. Para combinar com o tom de vermelho do coraçãozinho menor, eu carimbei com essa outra carimbeira vermelha. É uma carimbeira archival, então ela resiste, ela é a prova d'água, então não tem problema eu colocar essas carimbeiras como eu fiz aí. Eu cobri com a carimbeira Distress, num tom de marronzinho mais claro, não tem problema, porque a carimbeira ela não vai reagir, ela vai resistir e não vai desmanchar, não vai borrar nem nada. Mas eu queria trazer um outro elemento de vermelho também, porque todo o cartão, como eu falei, tá com essa pegada vintage em tons de verde e em tons de marrom, principalmente, mas tem esse pontinho vermelho do coração, então eu resolvi carimbar o sentimento em vermelho também, para poder ter um outro elemento em vermelho, fazendo um contraponto do outro lado do coração. Então eu gosto de criar essas
essa sensação de equilíbrio, de balanço, de cores também nos cartões para poder criar fazer uma composição bem harmoniosa e bem interessante. Então tá aí um cartãozinho super simples mesmo, mas utilizando algumas técnicas bem legais. Aí eu espero que sirva de inspiração para vocês. E tá aí os outros painéis também que eu fiz com o mesmo material, que foi o Distress Resist Spray. E esses dois painéis eu vou aproveitar em outros projetos. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do produto que eu demonstrei e das ideias apresentadas no cartão. Até a próxima, um beijo grande e tchau, tchau!